Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de responder algumas perguntas do meu último vídeo, mas para isso o vídeo vai ser muito longo. Para o vídeo ser longo, então vou aproveitar e fazer esse vídeo como um especial para os 80 mil inscritos do canal Ciência de Verdade. Muito obrigado. Bom, eu fiz um último vídeo, tá? E faltava mais ou menos 20 inscritos para a gente chegar em 80 mil inscritos aqui no canal. E nesse vídeo eu falei bem do povo judeu. Nada demais, nada demais. E de repente no meu canal sumiu, assim, questão de 30 minutos, 200 inscritos. Tum! Eu sei disso, eu não acompanho o número de inscritos, mas nesse dia eu acompanhei porque faltava só 20. E de repente, pum, diminuiu o número de inscritos de uma hora para outra. A todos os inscritos que foram embora, muito bem, foi muito bom. Todos os nazistas saíram do canal. Perfeito. Se tivesse 1000 nazistas, que saísse 1000. Se tivesse 5000, que saísse 5000, ok? Foi muito bom. Menos energia negativa, ok? E, bom, e agora já chegamos a 80 mil inscritos, tá? E algumas pessoas bem legais fizeram algumas perguntas. São perguntas sérias, então eu vi que tem uma falta de conhecimento e eu vou tentar preencher isso. Então vamos lá. Eu gostaria de começar respondendo a pergunta do canal Good Culture. Diz o seguinte aqui: acredito que existem duas linhas de judeus, os da Torá e os do Talmud. Os dois não me parecem ser compatíveis. Conheço uma judia que frequenta uma sinagoga e ela não tem o mínimo de conhecimento da Torá ou dos 10 mandamentos. Me parece ser bem mais mística do que judia. Suspeito que existam muitos nessa linha. O fundador do Boticário também frequenta a mesma sinagoga que ela. E o Boticário tem feito campanhas promovendo o homossexualismo. Seria bacana entender quem é judeu da Torá e quem é judeu do Talmud. Bom, então vamos por partes. Essa questão, eu vou ter que explicar várias coisas aqui. A questão do rapaz aí do Boticário. Eu não compro nada do Boticário, ok? E eu aposto que muitos judeus não compram nada do Boticário, tá? Ele falou, ele expressou isso no jornal, de que as campanhas dele não tinham o intuito de aumentar vendas e sim ajudar ideologicamente alguma coisa. Então assim, eu não compro nada do Boticário e eu acredito que quem compra vai ser julgado por isso algum dia, porque está ajudando a proliferar determinadas coisas. Mas cada um. Agora, sim, existem judeus maus? Sim, já falei isso no vídeo anterior, tá? Tem várias pessoas de várias religiões, mas eu gostaria de colocar um exemplo aqui. Em Manaus, eu não sei se foi este ano, acho que foi este ano, houve uma rebelião num presídio, ok? E nesse presídio, uma facção de pessoas brasileiras, certo? Resolveu matar uma outra facção dentro do presídio, ok? E agora vamos supor que a mídia contasse da seguinte forma essa história. Tudo que eu vou falar é verdadeiro, ok? A mídia colocasse o seguinte: um grupo de brasileiros resolveu matar uma outra facção de brasileiros cristã. Vamos supor, eles definiram outra facção como cristã, afinal de contas a maioria dos brasileiros são cristãos. Beleza. Aí sai na mídia internacional o que aconteceu. O que aconteceu foi, os brasileiros, olha só, não foi um presidiário ou outro. Os brasileiros resolveram cortar a cabeça dessa facção cristã, vamos supor, porque foi feito isso, cortaram a cabeça, jogaram futebol com a cabeça e fizeram churrasco com o restante do corpo. Aí você olha isso e fala, isso é absurdo. Eles eram brasileiros, mas eles não representam o povo brasileiro. Eles não representam. De repente começa a proliferar tanta mentira sobre o brasileiro. E você fala assim, não, mas isso aí tudo é mentira. Tudo é mentira. Não é porque uma pessoa cortou a cabeça do outro, jogou futebol e depois comeu o resto do corpo, que todos os brasileiros fazem isso. Isso é absurdo. Aí você tá numa discussão e o cara vira pra você e começa a te enfiar dados na cara. Peraí. No Brasil, morre todos os anos de morte de matada, certo? De tiro, etc, tal. 70 mil pessoas. Isso é equivalente a todas as pessoas que morreram na guerra do Iraque durante 10 anos de guerra.
10 anos de guerra. Então como que você vai me dizer que o brasileiro não quer um povo de paz? Aí você vira pro cara e explica, não, mas espera aí, isso aí é por causa dos bandidos. A maioria dos brasileiros é boa. A maioria dos brasileiros é boa. Você fica pé da vida, concorda? Aí de repente o cara vira pra você e fala assim, não, eu tenho outras informações aqui. Tem um outro brasileiro, o cara citou o nome, que pegou um jornalista, tá, o Tim Lopes, colocou pneu em volta dele, ateou fogo e tchum, pôs o cara pra queimar vivo, gritando dentro dos pneus. Vai me dizer agora que brasileiro é tranquilo? Você vira e fala, não, mas peraí, isso aí não representa os brasileiros. Você não pode pegar algumas coisas más que algumas pessoas más fizeram e falar que todo o povo é mau por causa disso. Entendeu? É isso que as pessoas estão fazendo com os judeus. Tem um cara do Boticário, o cara tá fazendo uma coisa má, então todos os judeus são maus. Não é isso, percebe? Mas tem um Rothschild lá, não sei o que tá fazendo coisas má, então todos os judeus são maus. Não é isso. Você tá pegando algumas pessoas más e falando que todos os judeus são maus. Porque você não tenta fazer o inverso. Tipo assim, 1/3 de todos os prêmios Nobel são judeus. E aí? Olha que coisa boa, quantos brasileiros têm isso, não é verdade? Então assim, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente não pode avaliar um povo que tem trabalhadores, que tem gente pobre, que tem gente rica, que tem gente que faz isso e aquilo. Um povo, cada um com a sua ideia, cada um com a sua vontade, por causa das pessoas más. A gente não pode fazer isso. A gente não pode avaliar um povo inteiro por causa de pessoas más, percebem? Já pensou? Você chega na Disney, o cara olha pra você depois de difundirem um monte de história mentirosa sobre o brasileiro e começa assim, como é que é cortar a cabeça de alguém e jogar futebol com ela? Você fala, brasileiro não faz isso! Isso aí foi lá num presídio, uns loucos! Você percebe? Você percebe que julgar um povo inteiro por causa das atitudes dos maus desse povo, de alguns maus que, tipo, nem representam nem uma fraçãozinha de um povo, percebe que isso é totalmente errado? Então é isso. Agora, essa pergunta tem mais coisas. Por exemplo, assim, ela diz aqui que tem uma amiga que vai na sinagoga, conhece tudo sobre o Talmud e não conhece a Torá. Então vamos lá. Eu comprei metade de um Talmud, tá? Eu não consegui comprar inteiro porque é difícil comprar o Talmud. Comprei ele em inglês e ficou aí no Brasil. Eu não trouxe porque, sinceramente, eu vou explicar o que acontece. Eu não gosto do Talmud, ok? Eu não gosto. Comprei por curiosidade. Uma pessoa tinha morrido e a mulher da pessoa acabou vendendo o Talmud e eu comprei. Mas era assim, o Talmud é uma coleção gigantesca de livros. Ele não é um livro. Ele é uma coleção de uns 50 livros dessa grossura, assim, ó. Gigantesca, uma coleção gigantesca escrita por vários rabinos de várias épocas diferentes. E eles respondem várias perguntas. A maior parte do Talmud é sobre pesos e medidas, sabe? Como não adulterar uma balança. Você pode pegar uma fruta que está no pé quando tem uma árvore que está passando um muro. São perguntas jurídicas. Mas sim, tem coisas ruins no Talmud. Agora, o que acontece é o seguinte, imagine só, vê se faz sentido. A Torá é desse tamanho, certo? Ela está dizendo aqui, a pessoa leu os 55 volumes do Talmud, os 50 e poucos volumes do Talmud, que é uma coisa gigantesca o Talmud, e não conhece a Torá, isso não faz sentido. Diz assim, ela conhece o Talmud, mas não conhece os 10 mandamentos. Isso não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. O problema do Talmud é que ele coloca mais regras do que a gente vê na Torá, muito mais regras. É o oposto, tá? Mas eu não gosto, de novo, eu não gosto do Talmud, ok? Eu acho que a Torá é um livro puro. Mas, aí vem uma outra pergunta aqui, do Irineu Migoto, uma pergunta interessante, diz o seguinte, interessante, mas assim, muito má, ok? Só queria saber se o seguinte é verdade. Sanhedrin 57a diz assim, quando o judeu mata um gentil, não haverá qualquer pena de morte. O que o judeu rouba de um gentil, ele pode guardar. Ele fala, isso é verdade? Então vamos lá. Imagine só, acabei de falar, o Talmud é uma coleção de livros. Pegar uma frase de dentro de uma coleção gigantesca de livros, não falar onde ela está exatamente, o que vinha antes e o que vinha depois, só pode ser maldade. Tá? Eu não gosto do Talmud, mas isso aqui essa frase está totalmente equivocada desse rapaz. Porque é o seguinte, olha só. O Sanhedrin 57a, eu até peguei aqui, um rabino respondeu, vou ler o que o rabino respondeu. Ele diz o seguinte, olha só.
Olha só. A Torá, o livro sagrado dos judeus e o nosso Pentateuco, tá? Afirma de forma categórica que todos os homens foram criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1. Na verdade, o Talmud enfatiza que Adão foi criado a partir do pó de todos os cantos da terra, para que nenhuma nação pudesse reivindicar a superioridade sobre a outra, ok? E é claro, é proibido que um judeu mate um gentil, tá? Bom, então o que se pode dizer é que essa frase foi tirada do contexto. Esta frase é de um estudo sobre a saída dos israelitas do Egito. E o que essa frase está dizendo é o seguinte: embora diga na Torá que é proibido matar outra pessoa, que diga na Torá que é proibido roubar, quando você estiver dentro de uma guerra, é isso que diz na frase, no livro, antes, dentro do contexto da frase, quando você está numa guerra onde uma outra nação está prejudicando o seu povo, sim, diz aqui a frase, sim, a frase diz o seguinte: dentro desse contexto, quando o judeu mata um gentil, dentro da guerra, não haverá pena de morte. Dentro da guerra, como aconteceu no Êxodo, saindo do Êxodo, se aconteceu uma morte lá de um judeu matar um gentil, no caso os egípcios, não haveria pena de morte. Por quê? Porque está dentro de uma guerra. E quando o judeu, então, no caso de uma guerra, está invadindo uma cidade, como acontece em várias partes da Bíblia, o que ele roubar, nesse sentido, roubar, pegar de um gentil que está lá nesse estado de guerra, ele pode manter para ele. É isso que diz essa frase. Então, quando o cara põe assim, quando o judeu matar um gentil não haverá pena de morte, dá a impressão que todo judeu pode matar gentil. E não é verdade. Isso não é verdade, é uma frase fora de contexto. E assim como essa, existem outras. Eu vou deixar um link de um rabino que fala todas as frases usadas por antissemitas do Talmud que estão fora de contexto, tá? Não gosto do Talmud, mas usar esse tipo de tirar um pedaço de frase para pôr fora de contexto, isso é maldade, ok? Isso é maldade. Vamos continuar aqui, eu vou responder mais perguntas. Então vamos lá. Olha só. Recentemente saiu uma notícia de que uma escola de São Paulo, acho que Mogi das Cruzes, fazia debate, onde separava dois pedaços da sala para fazer um debate no sentido de um defende um ponto e outro. E esse debate sempre é feito sobre Hitler. E pela primeira vez Hitler foi, segundo a notícia, absolvido. Eu não sei que tipo de pessoa pode defender esse monstro, ok? Eu não sei que tipo de pessoa pode defender esse monstro. Não sei, sinceramente não sei. E tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, do Atos U Ira. Diz o seguinte: o que não pode ser deixado de lado é o lobby dos judeus. Ele é muito grande. Um exemplo: todo mundo sabe sobre os 6 milhões de judeus no Holocausto, mas ninguém fala dos outros 20 milhões de pessoas mortas, que são russos de outras etnias. Isso se deve ao lobby dos judeus. Eles são ricos e etc, 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 etc. Então vamos lá. O que está dizendo é o que muitas pessoas dizem: morreu muito mais gente durante a guerra que não era judia do que judia. Mas olha só, faz uma análise simples. Hitler, primeira coisa que ele fez na Alemanha foi desarmar a população, como foi feito no Brasil. Ninguém mais tem armas, ok? Não, é tudo tranquilo, não é para matar ninguém, é só por questão de segurança. Só por questão de segurança, ok? Aí imagine só, a família judia está lá na casa dela, não tem armas. Aí um dia batem na porta. Imagine que você fosse dessa família. Bate na porta o cara, você tá lá com sua mulher, seus filhos, batem na sua porta e dizem o seguinte: você, por uma questão de segurança, a gente vai te levar para um campo de concentração, ok? Você fala: eu não quero, não. A gente faz questão, por questão de segurança, para ninguém matar vocês, a gente vai levar vocês para um campo de concentração. Beleza? O pessoal entra na sua casa,
pega você, sua esposa, seus filhos e põe num ônibus, ok? Estão indo embora, vocês estão indo embora. A casa fica para trás, seus pertences ficam para trás, tudo isso vai ser confiscado pelo governo nazista. Beleza. Ou comunista, ou o que seja. E aí você chega no campo de concentração. Quando chega lá, você chega com sua esposa na porta, depois de andar por um trem, não ter comida, não tem lugar para fazer xixi, cocô nem nada durante muitas horas. Você chega no campo de concentração e adivinha? Ah, por questão de segurança, a sua mulher vai ser separada de você. As mulheres vão para um lado, os homens, meninos vão para o outro lado. E a sua família é separada ao meio, ok? Aí, por questão de segurança, eles dizem, para você não pegar piolho, a gente vai cortar seu cabelo. E por questão de segurança, a gente vai uniformizar as roupas. Vocês percebem que eles, em nenhum momento os nazistas entraram em guerra com os judeus. Em nenhum momento eles falaram, a gente odeia vocês e vamos acabar com vocês. Então o que aconteceu? Em cada etapa dessa, onde os nazistas falavam, não estamos fazendo nada demais. E cada etapa que os judeus iam cumprindo, cada uma dessas etapas, eles foram indo para a morte, sem ter o direito de levantar uma faca, sem ter o direito de levantar uma arma, sem ter o direito de defender sua família, sem ter o direito de morrer defendendo sua família, sem ter o direito de fazer isso. Passo a passo. Agora imagine isso acontecendo com você. Agora, as outras nações todas que morreram muita gente, sim, elas entraram numa guerra, elas tiveram o direito de pegar uma arma e se defender. Elas entraram por uma questão ideológica de cada uma das partes. Defender o bem e o outro lado defender o mal. O mal. Então assim, uma coisa é você falar o seguinte, morreu algum... Agora, só um detalhe. Aqui, esse rapaz está falando dos 6 milhões de judeus. Tem revisionistas, esses monstrinhos, que falam que só foi 1 milhão, às vezes, ou 500 mil. Sério, alguém acha pouco 1 milhão de pessoas ser morta da forma como os judeus foram mortos, sendo separados das suas próprias famílias, retirados de suas casas, perdendo suas posses? Olha, sério, porque as pessoas têm que se arrepender de ter esse tipo de pensamento, porque isso pode acontecer com qualquer um. Um Estado opressor pode sobreviver a uma família que não tem armas e simplesmente ir encarregando ela até o campo de concentração, onde ela é dividida e acaba sendo morta. Ok? Então assim, não se pode comparar. Se a gente fala, olha, morreu tantos milhões de judeus, é porque os judeus eles foram mortos de uma forma extremamente terrível. Terrível. Sem ter o direito de se defender, sem ter o direito de pegar uma arma. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o número pode variar de 1 a 6 milhões. A maioria das pessoas, eu acredito que foi 6 milhões ou mais de judeus. Tem pessoas que acreditam que foi só 6 milhões, tem pessoas que acreditam que só foi 1 milhão, não importa. O número de judeus na época era em torno de 10 a 12 milhões de judeus. Se foi 6 milhões, a gente está falando de exterminar metade de um povo inteiro. Seria como exterminar metade do Brasil, já pensou? É muita gente. Seria 100 milhões de pessoas no caso do Brasil. É metade de um povo. E Hitler foi atrás dos judeus e foi para a África. Ele não queria que nem o pessoal fala, não, ele só queria tirar da Alemanha. Não, eles foram para a África, porque eles sabiam que na África tem muito judeu, eles foram para o norte da África. O Hitler esteve no Brasil, não Hitler, o pessoal dele, para quem não sabe, tem um rio no Amazonas, tá? Um rio importante, se eu não me engano é Rio Jari, e lá tem uma cruz de um lugar onde enterraram um nazista com uma suástica enorme nessa cruz, e que tem até hoje, tá? Isso aí saiu no Super Interessante, e tá até hoje lá, essa suástica nazista, da expedição nazista que Hitler fez para proliferar o nazismo nas Américas. Então, ele era um expansionista, ele não estava cuidando só da Alemanha. Tem pessoas que falam assim, não, ele só queria cuidar da Alemanha. Só queria cuidar da Alemanha, aproveitou e invadiu a França, porque só queria cuidar da Alemanha e da França, aproveitou e invadiu a Polônia, porque ele só queria cuidar da Alemanha, França e Polônia. Aí foi invadindo outros lugares, porque ele só queria cuidar... Não existe isso, cara, era um monstro, era um monstro. Se eu fosse um aluno e eu tivesse que defender Hitler, eu falaria o seguinte, tudo bem, ele foi o maior monstro da humanidade e provou que o ser humano consegue ser mais mal do que o pior dos animais com fome. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que ele tinha mãe. E a mãe dele a gente não sabe se era um monstro igual ele. Acho que é isso, entendeu? Não dá pra defender ele, não dá pra defender.
Então não é lobby dos judeus, tá? Foi uma coisa violenta. Agora, isso aqui é ensinado hoje na televisão, é ensinado na escola. Sabe qual é a pior coisa quando você fala com uma pessoa que passou por uma lavagem cerebral profunda? É que ela não sabe que ela passou por uma lavagem cerebral profunda. É a pior coisa. É a pior. Então, vamos lá. Alguém ouviu falar sobre uns muçulmanos indo para alguns países e proliferando o amor com umas pedradas? Alguém ouviu alguma coisa do tipo assim? De morte e tal, umas coisas desse tipo? Alguém ouviu falar assim no mundo? Alguém ouviu falar? Quem que tá apoiando isso? Esquerda, né? Movimento de esquerda, são movimento de esquerda, os comunistas, não é isso? Todo mundo já sabe disso, não é isso? Beleza. E o PT? O PT estava apoiando quem? Criou a embaixada da Palestina em Brasília, pagou todo o dinheiro com o dinheiro do povo brasileiro, pagou todo o custo com o dinheiro do povo brasileiro, é ou não é? Alguém não percebeu, né? E a ONU? E a ONU? Quem faz a maior doutrinação do mundo? Não tá vindo da ONU esse negócio dos gêneros, identidade de gênero e tudo mais? Vem da ONU, não vem? Os esquerdinhos do mundo, não é verdade? Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre essa questão da ONU, ok? Mais de 50% de todas as resoluções do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, tá? Total de 62 resoluções, foram contra um único país, ok? Israel. Um único país, Israel. Beleza? Quando houve uma morte generalizada no Sudão, uma guerra terrível, alguns anos atrás, a ONU não emitiu uma resolução contra o Sudão. Não emitiu uma resolução. Ela simplesmente expressou em carta profunda preocupação. No Sudão pode matar todo mundo, mas Israel tem muitas falhas nos direitos humanos, não? Mais de 50% de todas as resoluções da ONU, condenações da ONU, são para Israel. Mas o Sudão, não. Beleza. Pergunta. Quem são os campeões dos direitos humanos segundo a ONU? Que tem o menor número de condenações. Na verdade, não tem nenhuma condenação. Até 2015, agora eu já não sei. Também acho que ainda não tem. Quem são os campeões? São dois países muito bons. A Venezuela, que a gente vê que é um país estável, não é verdade? As pessoas não estão morrendo de fome, não estão tomando tiro na cabeça por falar mal do governo, não, tadinho, não. A Venezuela e a Arábia Saudita, um lugar onde a mulher não pode dirigir, ok? Esses dois países são, segundo a ONU, campeões dos direitos humanos. Agora, Israel é o mal do mundo, não é isso? E, segundo alguns loucos aqui, quem domina a ONU são os judeus que usam isso para fazer autopenitência, bater em si próprios. Faz sentido isso? Faz sentido? Então pensa só, quem está por trás da lavagem cerebral no mundo? ONU, Organizações das Nações Unidas. Quem que está espalhando o comunismo pelo mundo, além do Foro de São Paulo? ONU. Ok. Quem que é contra os judeus? ONU. E no Brasil? PT. Entendi. O Michel Temer também foi a favor da Palestina e contra Israel. Entendi. Então, peraí. Vamos tentar entender um pouquinho. As pessoas dizem que os judeus controlam o mundo e eles fazem isso para se autopunir através da ONU e através do governo brasileiro e através de todos os governos. Poxa, desculpa, lavagem cerebral pura feita na escola. Puxa vida. Ok? Só para constar, o Olavo de Carvalho aqui indicou um livro há um tempo atrás que fala sobre isso, ok? Esse livro eu anotei aqui, cadê ele? Eu anotei aqui em algum lugar. Olha só, o livro se chama, hoje está bastante sol, né? Ó, Desinformação. Ex-chefe de espionagem da KGB
revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Autor Ion Mihai Pacepa. Eu vou deixar o livro abaixo na descrição deste vídeo. Neste caso aqui ele explica como a KGB introduziu essa ideia de que os judeus são maus e o resto do mundo é bonzinho, ok? É importante para eles acabar com a religião, e para acabar com a religião eles têm que pegar pela base, pela fundação. A fundação do cristianismo é o judaísmo, ok? Para quem diz que não, eu peço o seguinte: me indica um autor de um livro da Bíblia que não fosse judeu. Marcos não era judeu, era judeu. Paulo, judeu. Pedro, judeu. João, judeu. Poxa, quem escreveu o livro que nós amamos, a Bíblia, foram judeus. E tudo mostrando a história de quem? Da Torá viva. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, que era o quê? Judeu, nascido de uma mãe judia. Então, basicamente é isso, tá? Tem um trabalho aqui que indicaram também do Will Eisner, chama O Complô, que narra a fabricação dos protocolos do Sábio de Sião, a mais persistente e cruel obra literária antissemita. Eu vou deixar essa informação abaixo também para vocês darem uma olhada. Vamos a outras perguntas aqui. Vamos lá. Esta aqui. O rapaz diz assim: eu sou cristão e acredito em Jesus como nosso Salvador, mas por que essa história de idolatrar os judeus como povo santo? Vamos lá. Número 1, não é questão de idolatrar o povo judeu como povo santo. Eu tenho minhas diferenças quando eu converso com o judeu. Eles acreditam em algumas coisas que eu não acredito e vice-versa, ok? Agora, Deus escolheu um povo. O povo hebreu, povo judeu, ok? Deus escolheu um povo. E ele escolhe que povo ele quiser. E ele escolheu esse povo. E eu respeito o povo que ele escolheu. E ele escolheu usando o critério que ele escolheu. E eu não tenho nada a ver com isso. E eu não sou nenhuma poeira para falar que ele escolheu errado ou escolheu certo. Ele escolheu e eu acato. Ele escolheu o povo judeu e morreu o assunto. E desse povo hebreu, na tribo de Judá, veio o Messias. O rei vai ser Messias, ok? O Messias, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, né? Jesus Cristo. Por ele ter vindo na tribo de Judá, a gente reconhece o povo hebreu pela tribo de Judá. Por isso que a gente chama eles de judeus, ok? Então assim, não é questão de idolatrar o povo judeu. A questão que Deus escolheu o povo judeu, ok? E é isso. E agora, o que acontece? O que acontece é que Jesus Cristo deixou claro na Bíblia que ele veio atrás das ovelhas perdidas de Israel. Se você é como eu, é cristão e entende no fundo do coração a Bíblia, provavelmente você tem uma sementinha judaica dentro de você também. E cada um de nós que tem essa sementinha estamos sendo juntados, ok? A gente não consegue ver o nosso passado lá atrás muito longe, mas ele vê tudo. Deus vê tudo. E o Messias veio antes de reunir as tribos perdidas. E eu tô aqui falando com muitas pessoas dessas tribos perdidas. E a gente não pode falar que nossos irmãos são maus, porque existem pessoas más entre eles. Seria a mesma coisa que falar que os brasileiros são maus porque existem pessoas más entre nós, os brasileiros. Isso não é justo. Agora, eu preciso defender os judeus? Não, eu não preciso, porque quem defende os judeus é Deus, percebe? Quando eles pecam, eles pagam por isso. E quando eles não pecam, eles não pagam por isso. Então eu não preciso defender ninguém. O que eu estou fazendo aqui é ajudando a cada um ter a sua consciência. Não existe... Olha, a maioria dos povos antissemitas que tentaram exterminar os judeus, a gente só conhece eles na Bíblia, porque eles foram extintos, ok? Deus é forte. E Deus protege quem é justo,
ok? E a gente não pode ser injusto, chamando pessoas de injustas por causa de uma pessoa que a gente nem conhece, que a gente nem sabe se é uma pessoa verdadeira ou não, se a gente nem sabe se é um satanista ou não, ok? Eu acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, a última pergunta que vai ser o título desse vídeo aqui. Por que os judeus, então, se eles estão tão bons, por que eles foram expulsos de tantos países? E a resposta é muito simples. O Olavo de Carvalho já deu essa resposta e eu vou dar essa resposta aqui de uma forma mais complexa, mais completa. É o seguinte: no judaísmo e no cristianismo, o judaísmo leva isso mais a fundo. Existe um mandamento que é respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe é algo passado de geração em geração e que não é feito de uma forma individual, em uma geração só. É um link que vai de geração em geração. Quando a gente respeita pai e mãe, a gente admira os esforços dos nossos pais, pai e mãe, não é verdade? E quando a gente faz isso, e ao mesmo tempo tem uma família grande e forte, tá? O primeiro pedido que Deus fez aos seres humanos foi: multipliquem-se, multipliquem-se. Se você tem uma família grande, onde os filhos respeitam pai e mãe, e se você tem um senso de comunidade, onde você vê que o seu semelhante, por exemplo, no caso do judeu, são pessoas todas que foram espalhadas pelo mundo, um tenta ajudar o outro, essas pessoas elas não entram em crise, porque enquanto um cai, o outro familiar está de pé levantando aquele. Então o que acontece? No mundo inteiro, os judeus observam a Torá, e por isso, a Torá é o Pentateuco, o começo da Bíblia, e por isso eles são anticrise. Tá? Quando um judeu cai, o outro está já esticando a mão para ele levantar. E é assim que funciona numa família boa, uma família grande, ok? E os judeus têm famílias grandes. Então, de repente, acontece uma crise na Alemanha. As pessoas estão passando fome na rua. E as pessoas olham e os judeus estão lá comendo bem, a lojinha deles está indo bem, está indo tudo bem. Aí o que eles pensam? Eles pensam o seguinte: não, os judeus eles estão seguindo a Bíblia, então por isso eles têm família grande, então por isso eles estão indo bem. Não, eles pensam o seguinte: esses judeus devem estar por trás dessa crise e estão ganhando uma grana atrás dessa crise. Então a gente tem que perseguir eles. Por quê? Porque eles estão prósperos e a gente não está. Chama inveja isso. Então o que acontece? Se você é bem estruturado familiarmente, não tem crise para você. Se você é pai de 20 filhos, quando você for se aposentar e o governo te falar: olha, não tem aposentadoria, um dos 20 filhos, ou 2 dos 20 filhos, ou 4 dos 20 filhos vai te ajudar, não é verdade? Então quando você tem uma família grande, nada te derruba. Quando você vê um filho seu indo mal nos negócios e você não tem dinheiro para ajudar, mas um outro filho seu está indo bem, e ele vê o irmão caído, você vai ver o irmão que está bem ajudando o irmão que está caído. São anticrise. Uma família grande, forte e que respeite o mandamento de respeitar pai e mãe é anticrise. Então em cada país, todos os países sempre tem crise. E quem não passa pelas crises? As famílias grandes que respeitam pai e mãe. E quem são esses pessoal? São os judeus. Então em cada país que eles passam, enquanto todo o povo está passando fome, miséria, comendo terra, eles estão bem. O povo olha e diz: como eles estão comendo carne, como eles conseguem comprar carne, como eles conseguem fazer isso. Ninguém vê que eles seguem o básico. A primeira coisa que Deus pediu para os seres humanos: se multipliquem, enchem a terra. Eles fazem isso. E número 2, pegam o mandamento: respeitar pai e mãe, e eles levam isso ao pé da letra, de uma geração para outra, ok? Então é isso. Eles foram expulsos muitas vezes, na maioria ou totalidade das vezes, porque em momentos de crise eles sempre estiveram bem, eles sempre tiveram um comportamento impecável, eles sempre ganharam dinheiro
porque Deus sempre abençoou eles. E o povo de volta nunca gostou disso, ok? Só para concluir, recentemente, saiu até na revista Veja, recentemente não, acho que foi uns 2 anos atrás, um grupo terrorista, tá? Podemos dizer assim, de muçulmanos, pediu para o reitor da Universidade Federal dos Pampas, no Rio Grande do Sul, o nome de todos os professores e alunos judeus daquele campo. O reitor, indicado pelo PT, pela Dilma, mandou uma carta para todos os diretores de todas as faculdades dessa universidade, solicitando o nome de todos os alunos e todos os professores judeus, ok? Só na Veja. E um diretor só questionou, por que só os judeus? E o cara falou, porque esse grupo terrorista, basicamente, está pedindo, e como a gente tem transparência pública, a gente tem que liberar essa informação. Sendo que a informação religiosa é guardada para cada um e o Estado não tem que se intrometer. Agora, quando a gente vê um governo comunista desarmando a população e perguntando nas universidades aonde estão os judeus, quem são os professores e alunos, eu pergunto, será que quem está doutrinando a gente são judeus? Será que quem manda no mundo são judeus? Ou será que a gente está vendo uma elite luciferiana, má, comunista, que está desarmando o mundo inteiro e que quer, de forma covarde, pegar cada família pelas costas, desarmar as famílias todas e, ainda por cima, criar problemas aqui, ó, desmontando a família com identidade de gênero e com outras coisas terríveis. Agora, pode ter judeu envolvido nisso? Judeu, cristão, protestante, todos falsos, todos falsos. Isso é coisa de satanista, ok? Existe igreja para isso, tá? Isso não é uma piada, por incrível que pareça, e a gente tem que tomar cuidado. Mas como eu disse no caso dos presídios, a gente não pode julgar um povo inteiro por causa de um ou outro mal, ok? Essa é a resposta. Por favor, se tiver algum nazista aí borbulhando, tchau, tchau, tá? Este canal aqui é só para pessoas que querem pensar livremente, mas que respeitem Deus e as suas escolhas, incluindo quem Deus escolheu como sendo seu povo, o povo de onde nasceria seu filho, o Messias, ok? E é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado.